3 anos mais novo que o Elon, então por isso que o Elon próprio comenta que ele era, acho que o Elon tinha 15 anos, o Dida tinha 12 ou 13, então, né, o Dida era a reserva dele. E depois o Pelé foi reserva do Dida, então ele falou que por transitividade, né, então o Pelé transitivamente foi reserva do... Já é um troféu, né? Pois é, né, então... Uma questão, antes da gente entrar ainda em como ficar mais inteligente, eu queria, no teu livro, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, tem o livro dele, esse aqui é o volume 2, Guia dos Apodíticos. Desenvolva seu pensamento crítico e raciocínio lógico. Ó, tá cheio de marcação aqui, ó, tá todo cheio de post-it. É muito interessante isso aqui, é um almanaque, você vai mudando de assunto a cada página, é muito... e mostra como é amplo o campo dos conhecimentos que te interessam, né? Você se interessa por muita coisa, isso é demais. Mas aqui tem uma coisa interessante que você fala sobre ser muito inteligente ajuda ou dificulta a sociabilidade, né? O gênio normalmente não é sociável, as pessoas têm esse senso comum, né? Mas aqui você fala ao contrário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, dá para ser gênio e ser um cara sociável também, né? Então, na verdade, essa questão de sociabilidade, se pegar, por exemplo, num espectro mais largo de níveis intelectuais, desde os animais, né, mais primitivos até os humanos, né? Você vê, por exemplo, os animais mais primitivos, eles socializam pior do que os humanos. Eles ficam se matando, se atacando, eles se comunicam pior e também eles não têm conceito de ética, de civilidade, eles são bem mais primitivos. À medida que você vai evoluindo, não só entre animais e humanos, mas dentro de cada espécie também, você tem um aumento de sociabilidade à medida em que você vai aumentando o nível intelectual. As pessoas compreendem melhor, elas se colocam melhor no lugar da outra, elas têm mais empatia, elas compreendem melhor como funciona o mundo e como funcionam as pessoas, elas respeitam mais, elas procuram cometer menos erros, né? Elas se punem mais a si mesmas quando elas cometem erros. Então, elas evitam cometer erros porque é doloroso cometer erros. Elas evitam errar. E evitam criar conflitos desnecessários. Enfim, isso tudo facilita a socialização. E o que se observa na prática é que tem uma porcentagem, porque a distribuição dos níveis intelectuais ou de qualquer outra característica física ou psicológica, ela é mais ou menos como uma gaussiana, né? Que você tem, não sei se depois para colocar um gráfico, talvez na edição, ou talvez, não sei se você consegue mostrar, mas é aquela curva, né? Vou representar aqui só com o dedo, acho que dá para... Estou passando do lado da câmera, passar ao contrário aqui assim. Aquela curva gaussiana, que tem a distribuição de várias características, por exemplo, da altura, né? Então você tem a média da altura, que é 1,70 m, por exemplo, com desvio padrão 7. À medida em que você afasta da altura para mais ou para menos, vão ficando cada vez mais raras as pessoas com aquelas alturas. Então, 1,70 m você tem a maior parte da população entre 1,65 e 1,75. Acima de 1,75 até 1,80 já tem uma porcentagem menor. De 1,80 a 1,85, uma porcentagem menor ainda. Acima de 1,90, menor ainda. À medida que vai se afastando tanto para mais quanto para menos, vai reduzindo a porcentagem daquela faixa de altura na população. Acima de 2,10 m tem pouquíssimos, né? Então, como tem uma fração menor de pessoas, no caso a altura é uma das características, a inteligência também, a distribuição é semelhante, né? Você tem o QI 100, que é a média, quando vai aumentando, diminuindo, vai aumentando a raridade também. Acima de 130, por exemplo, 130 de QI, 2% da população, né, tem QI acima de 130. 0,1% tem acima de 150. 0,003% tem acima de 164. Então, quando você vai para um nível muito acima da média, você vai ter poucas pessoas... Você está nesse 0,0 quanto? O seu teste QI? De acordo com o Baron-Honter, estaria mais ou menos no nível de 1 em 1 bilhão, né? Então, seria 0,000000001%. Né? Tem uns 5 caras como você no mundo, 6. Então, na verdade, é muito discutível. 1 bilhão? Tem 8, então. Mas é muito difícil porque no caso do xadrez, você tem um ranking bem definido e uma organização bem estruturada que promove confrontos diretos. Você não tem uma pessoa perdida por aí numa fazenda que é o cara melhor do mundo no xadrez. É muito improvável que isso aconteça. Agora, no caso do QI, não tem essa organização bem estruturada que você possibilite... Por exemplo, o Newton da Costa, acho que ele nunca fez um teste de QI. Ele é um dos caras mais inteligentes do Brasil, mas acho que ele nunca se preocupou em fazer teste. Se ele fez, eu não sei qual é o QI dele.
deve estar no nível de uns 200, assim. Né? O Newton da Costa é extremamente inteligente. O Arthur Ávila, o próprio Elon Lages. Né? O Elon Lages faleceu faz algum tempo, mas o Elon Lages era extremamente inteligente. Então, acho que ele nunca fez um teste de QI. Né? A maior parte das pessoas muito inteligentes não se interessam em fazer teste de QI. Então, tem um viés nesse processo. Né? Então, é muito difícil saber, em parte por isso. Dá para fazer uma projeção aproximada, inclusive na sociedade de alto QI, eles meio que eles inflam isso. Eles tentam inflar para fazer publicidade. Né? Então, eles fazem uma distribuição normal, que não é representativa fidedigna da distribuição dos QIs. Inclusive, um dos meus artigos eu trato justamente disso. Eu mostro qual seria a distribuição mais próxima da correta, que não é, ela tem uma cauda densa, ela tem uma hipercaudalidade à direita. Né? Então, você tem uma maior quantidade de pessoas com QI alto do que seria previsto pela hipótese de normalidade. Então, assim, teoricamente, talvez em 700 milhões, talvez, eu não sei, é difícil de determinar exatamente, porque tem várias, e tem estimativas muito diferentes também, né? Tem estimativa, o Baranhota, ele chuta um valor, né? O Alexandre Prata Maluf chuta outro valor, então, porque quando você consegue fazer dentro do intervalo de 70 a 130, a distribuição é muito semelhante a uma normal, que pega 95% da população naquele intervalo. Quando começa a se afastar, começa a aumentar o erro na medida. E outra questão, a dificuldade dos testes de QI, ela é bastante limitada. Então, se você... os testes mais difíceis que tem em clínica, eles chegam a medir corretamente até 135, 140. Acima disso, a dificuldade das questões já não é apropriada. Além da dificuldade não ser apropriada, a própria estrutura das faculdades cognitivas necessárias para resolver também não é apropriada. Por exemplo, vamos supor que a finalidade fosse avaliar os melhores escritores do mundo. Né? Então, avaliar de crianças, quer avaliar a capacidade literária de crianças de 10 a 12 anos. Se você faz um teste de soletrar palavras, em que aquelas que soletram mais rapidamente e com menos erros, você supõe que são mais habilidosas para escrever, é uma hipótese razoável para criança de 8 a 10 anos, de 12 anos e tal, é uma hipótese razoável. Geralmente, aquelas que soletram mais rápido e que cometem menos erros também são as que escrevem melhor. Mas quando você extrapola isso para o nível do Shakespeare, do Dostoiévski, do Goethe, do Voltaire, né, do Russell, você começa a chegar... A velocidade que eles soletram palavras é irrelevante, não é isso que vai determinar o nível intelectual naquele patamar. E os testes de QI, eles não têm essa sensibilidade, essa adequação, que eles chamam de variedade de construto. Né? Eles não têm uma variedade de construto fora daquele intervalo de 70 a 130. Então, eles continuam usando uma série de figuras que são muito elementares para medir naquele nível. E não é nem então, se é elementar, eles deveriam acertar tudo. Não é assim. O Shakespeare, por exemplo, provavelmente ele não seria tão rápido e tão preciso para soletrar palavras quanto algumas crianças de 11 anos que não escrevem tão bem quanto ele, que não seriam... O tipo de habilidade que seria apropriado medir seria a complexidade dos personagens que ele consegue construir, a profundidade, a sofisticação do enredo. Né? Então, esses seriam os critérios mais apropriados. Seriam outros critérios. Né? E os testes de quem não contemplam essas modificações. Existem testes melhores, desde os anos 70, o Kevin Langdon foi pioneiro, né, em testes de inteligência de alto nível. E em 1973, né, ele já começou a lançar testes, que era o Light. Né? E depois, em 82, o Ronald Hoffman também lançou outra versão. Esses testes chegavam a medir corretamente até uns 170, né, uns 180, chegavam a medir razoavelmente. E atualmente tem o Sigma Test, né, que chega até um pouco mais de 200, 210, ele chega a medir corretamente. Então, mas os testes tradicionais de clínica, eles medem até 130. Quer dizer, o teste ele tem a questão o teto de dificuldade do teste não é alto o suficiente para medir na maior parte da população assim dos níveis mais altos. E além disso, as próprias exigências do teste não são apropriadas. Né? Então tem essa questão. No caso, eu acho que eu não cheguei a terminar a resposta que você tinha... Então, eu ia voltar, que eu te interrompi, voltando sobre a questão da sociabilidade do gênio. Então, são mais raros, níveis mais altos e mais baixos. Quanto mais vai se afastando, tanto para mais quanto para menos, vai ficando mais raro. E os interesses das pessoas também vão variando em função dessas características. Quanto mais alto o QI, mais é diversificado o nível de interesse. Então, a pessoa, por exemplo, o Carlsen, ele gosta muito de xadrez, de futebol, de artes marciais, de astronomia, física, ele gosta de muitos campos diferentes. Né? O Leonardo da Vinci, por exemplo, gostava de muitos campos diferentes. O Newton, entre outros. E quando você tem um nível intelectual talvez menor, às vezes nem tem um nível intelectual menor, mas às vezes a pessoa ela não teve uma motivação para se diversificar. Por exemplo,
Se você pega professores ruins, eu tive vários professores ruins na minha vida, dificultaram muito. O meu perda de interesse, em grande parte, foi porque eu não tive professor. Se eu tivesse bons professores, provavelmente eu teria continuado carreira acadêmica até o final, até PhD, pós-doutorado, eu estaria fazendo pesquisa. O que, de certa forma, foi positivo, porque se eu tivesse fazendo pesquisa, talvez eu não tivesse seguido por um caminho que acho que é mais promissor, que em vários aspectos, né? Que, por exemplo, talvez eu não tivesse seguido para o lado de desenvolver alguma coisa ligada à imortalidade, que é uma coisa que me interessa muito. Talvez no final, depois que você comentou, a gente pode retomar essa questão. Mas esse ponto da sociabilidade, então, quer dizer, as pessoas, quando você vai aumentando o nível intelectual, você vai mudando os interesses da pessoa, né? A pessoa vai tendo interesses diferentes e, por ser cada vez mais raro, você vai ter menos pessoas no seu círculo próximo, geograficamente, mas agora com a internet mudou bastante isso, especialmente quando você tem grupos específicos, de interesses específicos. Mas antes da internet, você vai conversar com seus vizinhos, com as pessoas da região e tal. A probabilidade de você encontrar pessoas que têm interesses similares aos seus vai ser bem menor. Então, ou você vai ter que tratar dos assuntos que aquelas pessoas, você vai ter um grupo que tem 200 pessoas. Vão ter 2 ou 3 que têm os interesses semelhantes aos seus e 197 que vão ter outros interesses. Ou você vai se integrar com aquele grupo, ou você vai ficar só com aquele grupinho de 3 e você vai ficar mais ou menos sozinho. Se você conhecer aqueles 3, né, tiver a sorte de ter aqueles 3 lá reunidos, você vai acabar, né? E você não vai participar daquele grupo maior porque eles estão tratando de outros assuntos. E não é só os assuntos que não interessam, mas a abordagem que se dá para os assuntos, né? Eles dão uma abordagem muito mais superficiais. Por exemplo, pode se tratar de questões como, sei lá, funk, numa perspectiva relacionada aos impactos sociais, os impactos culturais e econômicos e de disseminação de doenças, né? Qual o impacto que tem o funk para a sociedade. Agora, discutir qual cantor que é melhor, qual música, aí você começa a levar para um lado mais menos intelectualizado, que acaba sendo menos atraente, né, para um certo público. Então, não é que as pessoas mais inteligentes são menos sociáveis, é que você tem uma porcentagem menor, à medida que você vai aumentando o nível intelectual, vai ficando cada vez mais raro. E tem também a questão de que algumas pessoas aceitam se adaptar e outras não aceitam. O Einstein, por exemplo, ele era muito sociável com todo mundo, né? Ele tinha 250 de QI, em qualquer lugar ele socializava com qualquer pessoa de qualquer nível intelectual. Eu acho que eu tenho uma certa facilidade para isso também, em parte, inclusive, porque eu veio de um meio muito carente, muito pobre, né? Então, acabei me adaptando. Qualquer público que eu vou na mecânica, converso lá com os mecânicos que estão consertando o carro, vou para a pizzaria, convido o cara para jantar junto com a gente. Então, é uma coisa assim bem... mas a maior parte, eu acho que não tem, inclusive porque eles são meio que discriminados, né? O fato também de eu ter feito artes marciais desde pequeno, acho que me colocou numa maneira que se fizessem bullying comigo, eu dava porrada nos caras, então eles não tinham muito como fazer bullying comigo. Mas quando o cara ele tem esse perfil mais introvertido, em parte porque as pessoas não gostam das mesmas coisas que ele. Quando ele começa a comentar alguma coisa do assunto que ele gosta, as pessoas meio que já começam a zombar dele porque ninguém se interessa por aquilo. Começam a olhar ele como se ele fosse um ET, né? Então ele já começa a ficar meio marginalizado. Ele não procura se integrar. Se ele tenta se integrar, ele meio que vai ser discriminado por outros motivos, né? Mesmo que ele trate dos mesmos assuntos, ele vai tratar assim, uma perspectiva diferente, ele vai tratar com mais profundidade, outras, né, com uma visão diferente. E as pessoas não vão aceitar muito bem aquilo. Algumas até acabam aceitando. Aí depende muito de qual é o grupo no qual ele está envolvido, né? Se ele está num grupo que tem que valoriza a inteligência, valoriza a cultura, ele vai ser mais bem aceito, ele vai ser admirado e respeitado. Se ele tem um grupo que não valoriza, que o grupo que está, sabe, está pouco se lixando para a inteligência, quer saber de outras coisas, ele vai meio que ser discriminado ali. E no caso do Brasil, a cultura toda ela é mais voltada para repetição de informação, para seguir ordens, e, né, isso é uma questão que você comenta, inclusive, que eu vejo que você estimula as pessoas a pensar criticamente, analisar criticamente, em vez de engolir e repetir. Teve um comentário que você fez logo no começo, antes de começar, que era a questão que você estimula as pessoas para elas criticarem, analisarem e não seguirem a correnteza, não seguirem manadas. Só que um dos problemas é que a grande maioria das pessoas, elas querem seguir manadas. Porque a TV, por exemplo, não é que a TV transformou as pessoas em rebanhos condescendentes. As pessoas queriam alguém que fizesse aquilo com elas, que dissesse para elas o que elas não querem pensar. A maior parte das pessoas não liga para pensar, elas não querem saber de pensar. Então a TV ela veio que meio que atender aquela demanda do público. O público queria alguém que falasse. Aí você tem uma fração da população que já é mais
né, quer pensar, quer ter opiniões próprias, não quer seguir o rebanho, só que aí é uma minoria. E à medida que vai diminuindo essa minoria, vai ficando mais difícil, não porque a pessoa tem dificuldade de relacionamento, mas sim porque ela se harmoniza menos, a maneira dela pensar e o tipo de assunto que interessa para ela se adapta melhor, se harmoniza melhor, não se harmoniza pior, né, do que as outras que estão mais ou menos com aquela mentalidade padronizada das massas. Né? Então, tem essa... Acho que eu não consegui colocar muito bem no livro, acho que eu acabei colocando melhor essa questão, está no livro, não consegui expressar tão bem, mas acho que deu para dar uma pincelada, né? Então, eu acho que isso tem a ver, isso que você estava falando, que as próprias pessoas querem esse orientador, né? É o que eu entendo do que Aristóteles falou dos escravos pela própria natureza, né? Que tem algum tipo... Não é que ele falava que, olha, tem um grupo étnico, algumas pessoas que merecem ser escravizadas. Ele falou, não, tem gente que nasceu, ele se comporta já, mesmo antes de ser escravizado, ele já se comporta como escravo. Isso acontece com a maioria, na verdade, né? Como você falou, não é um grupo étnico, eles estão presentes em todas as camadas sociais, todos os grupos religiosos, étnicos, etc. São pessoas que elas querem que alguém diga o que elas têm que fazer. Elas não querem pensar e analisar o mundo e resolver e tomar decisões. Elas querem que alguém decida por elas e fala, faz isso, faz aquilo, faz... E o próprio ensino de matemática que você comentou, acho que um dos motivos pelos quais você não gosta de matemática é porque matemática é praticamente você substituir valores em fórmula. Eles dizem, pega isso aqui e faz isso. Isso não é matemática, na verdade. Isso aí, na verdade, é o que os brasileiros fizeram, alguns professores brasileiros e o próprio MEC fizeram com o ensino de matemática. Mas a matemática de verdade é você justamente... Você tem um problema, você entende o que aquele problema está pedindo que você faça, você interpreta e você resolve racionalmente. Né? Mas só que eles transformaram o ensino da matemática numa coisa bizarra, né? Que perverteu completamente as bases, a essência do significado da matemática, que a matemática é basicamente lógica expressa por uma linguagem formal, né? Uma linguagem quantitativa, que a linguagem natural muitas vezes não tem condições de representar com suficiente rigor. A matemática é praticamente uma linguagem, na acepção do Feynman e outras pessoas também, eles interpretam a matemática dessa forma. Uma curiosidade, você teve problema de socialização na escola, quando era moleque? Eu acho que não muito. Inclusive, recentemente, alguns amigos da escola eles entraram em contato comigo, né, me acharam no Facebook, aí mandaram um convite para o grupo, eu entrei, fiquei um tempo, eu não gostei muito, saí do grupo, mas eu não gostei porque eles estavam mandando muitas mensagens, eu não gosto de ficar recebendo, não estou em nenhum grupo, né, não tô no WhatsApp eu não tenho nenhum grupo, saí de todos os grupos que eu tinha, e eles ficavam mandando muitas mensagens por dia, aí no começo eu até respondi algumas e tal, né, fazia tempo que eu não vi o pessoal, mandei algumas mensagens. Aí eu vi que recebia tipo 200 mensagens naquele negócio, falei, não vou ficar lendo isso aqui, né? Eu peguei e saí do grupo. Aí até mandei um pedido de desculpa pro pessoal que tá saindo, porque, né? Mas não ia ficar recebendo, não. Você tem um conceito interessante de dois tipos de inteligência, né? Inteligência fluida e inteligência cristalizada. Não é um conceito meu, na verdade. Não é um conceito meu isso, não é. Não é seu, então eu gostaria que você puder desenvolver isso, porque eu acho que com as duas, no vídeo que eu vi seu, você explica praticamente todo o mecanismo da cognição, né? Se você puder acho que aquele sobre xadrez, que compara inteligência com QI, com performance no xadrez, né? Que ele tem uma síntese assim, bastante didática que introduz bem uma... Não se introduz, mas uma perspectiva...